E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais uma aula de biologia, dando continuidade ao reino plant, o reino vegetal, o reino metafita, o reino das plantas. Certo, gente? Hoje falaremos das pteridófitas, desse grupo de plantas aí, chamado pteridófitas. Na aula passada a gente estudou as briófitas, plantas mais simples, né? Plantas que não possuem raízes, não possuem caule, não possuem folhas, não possuem flores, nem frutos, nem sementes. Plantas também, as briófitas, que não possuem vasos condutores de seiva, né, gente? São plantas avasculares, ok? Vimos que o ciclo de vida daquelas plantas, das briófitas, é do tipo aplôntico-diplôntico, ou seja, uma fase dominante, aplonte, onde nós temos o gametófito, e uma fase passageira, diplonte, onde nós temos o esporófito, ok? Isso está tudo lá na aula número 1 sobre plantas. Agora a gente vai começar as briófitas. Né, gente? Enquanto lá nas... Desculpa, né, gente? Vai começar as pteridófitas. Enquanto lá nas briófitas, né, gente, vocês tinham como principal representante, né, o principal representante lá das briófitas, nós temos os musgos. Aqui nas pteridófitas, o mais famoso representante, né, gente, é a planta aqui, a samambaia, né? Todo mundo já ouviu falar. Mas temos também as chamadas cavalinhas e as avencas. São alguns outros exemplos de pteridófitas, mas a maioria das questões, do mesmo jeito que lá nas briófitas, vai falar bastante dos musgos, aqui nas pteridófitas vai falar bastante das samambaias, ok? Aqui uma imagem, né, gente, uma samambaia. São plantas basicamente utilizadas para ornamentação, né, gente? Enfeite. Lá nas briófitas elas são usadas bastante, né? Isso não é nem é um uso, eu diria que é uma função biológica. Lá os musgos protegem o solo da erosão, como a gente viu. Aqui nós temos samambaias que são usadas economicamente mesmo, né? São vendidas para questões aqui de ornamentação, né? Arrumação. Aqui é uma imagem de avencas, tá, gente? Também são plantas aqui do grupo das pteridófitas. E essa aqui é chamada cavalinha, também é uma pteridófita, né? Mais rara, uma planta mais difícil da gente falar. Normalmente falaremos das samambaias, como eu falei a vocês. Ó, gente, assim como as briófitas, as pteridófitas também gostam, né? Elas preferem ambientes que os solos sejam úmidos e sombreados, né? Por isso que é muito comum encontrarmos essas plantas, né, na Mata Atlântica, que tem como característica solos úmidos e sombreados, né, e serem regiões sombreadas. Dependem da água para reproduzir também as pteridófitas, assim como as briófitas. A gente vai ver já já isso. Aqui algumas diferenças importantes, né, gente? Ao contrário das briófitas, as pteridófitas já têm o que? Tecidos especializados de transporte, ou seja, tem vasos condutores de seiva. Aqui nós temos agora nas pteridófitas plantas vasculares, ou seja, tem vasos condutores de seiva, né, o que permite uma adaptação ao ambiente terrestre. As plantas, né, gente, como elas têm vasos condutores de seiva, elas podem, né, depender menos da água no sentido não da reprodução, que a reprodução ainda vai depender da água. Mas aqui com os vasos, elas podem inclusive ter tamanhos maiores, né, o porte pode ser maior, já que a condução da seiva das raízes até as folhas e das folhas até as raízes tem aí o auxílio dos vasos. Aí lá nas briófitas, como vocês viram, não tem vasos. O transporte de substâncias na planta é de célula a célula, né? Aqui não, é por vasos, ok? Então, ó, pode atingir um porte elevado, né? Um tamanho maior, por conta da presença dos vasos, tá, gente? E, ó, diferentemente das briófitas, as pteridófitas têm raízes, caules, folhas, ok, gente? Enquanto lá nas briófitas não tem raiz, tem uma estrutura chamada rizoide. Não é caule, é cauloide. Não são folhas, são filóides, né? Que não são órgãos verdadeiros, que a gente chama.
Já aqui vocês vão ter órgãos verdadeiros, raízes, caules e folhas. Veja que essas plantas, gente, ainda não tem flores, não tem frutos, nem sementes, ok? Mas já tem esses 3 órgãos aqui. Como seria, né, gente, a reprodução aqui das pteridófitas? Também, como nas briófitas, vai ocorrer uma alternância de gerações, também chamada de metagênese. O que é essa alternância de gerações? Lembrem, uma fase sexuada e depois uma fase assexuada. Uma fase haploide, depois uma fase diploide, vai alternando. Daí a alternância de gerações, ok? Ó, ao contrário das briófitas, outra diferença aqui para as briófitas. No ciclo de vida das pteridófitas, por exemplo, da samambaia, o esporófito, gente, ele representa a fase mais duradoura. Quem não lembra, né, volta lá na aula de briófitas e vocês vão ver lá nas briófitas o esporófito, que é a estrutura que produz esporos, é passageira. É uma estrutura que surge e depois logo desaparece. Lá nas briófitas. Aqui não, gente. Aqui nas pteridófitas, o esporófito é a fase mais dominante. Como vocês vão ver mais para frente um pouco. É a fase que a gente costuma ver. Normalmente, quando vocês verem por aí uma samambaia, vocês estão vendo a fase de esporófito. É a fase onde ela irá produzir esporos, que são estruturas, né, gente, células especiais que são levadas geralmente pelo vento, caem em determinado local para nascerem novas samambaias. Ok? E o ciclo de vida da samambaia? Vamos ao ciclo de vida. Ó, na face inferior, melhor dizendo, de certas folhas, vou mostrar a vocês, na samambaia vocês vão encontrar em alguns momentos da vida dela, né, na face, ou seja, na parte de baixo inferior das folhas, uns pontinhos, umas bolinhas escuras, que a gente chama de soros. Tá, gente? Já eu mostro para vocês. E no interior de cada soro desse aí, de cada soro, ou seja, de cada pontinho preto desse, existem os esporângios, onde se formam os esporos por meiose. Vamos lá devagarzinho. Então, na samambaia, em muitas folhas dela, embaixo da folha, existem umas estruturas, umas bolinhas pretinhas, que são os soros. Tá, gente? E cada sorozinho desse, lá dentro dele, tem os esporângios, que são as estruturas que vão produzir o quê? Esporos. Então vejam que se produzem esporos, essa aqui é a fase de esporófito. Tá, gente? Não tem nada de gametas aqui ainda, só esporos. E vocês têm que lembrar que os esporos eles surgem por meiose. Então, se a planta, por exemplo, ela tem 100 cromossomos, os esporos vão ter só 50 cromossomos. Meiose. Vem de meio. Divisão, né, celular. Uma célula forma 4 células com a metade do DNA, cada uma delas. Olha aqui, gente, na face, né, na parte inferior da folha, vocês podem ver essas estruturinhas aqui, são chamadas de soros. Cada sorozinho desse tem os esporângios aqui dentro. E o que é que tem nos esporângios? Esporos. Então essas estruturas aqui vão se abrir e liberar esporos no ar, que vai formar depois novas samambaias. Ok? Então normalmente quando vocês verem uma samambaia adulta, ela está em que fase? Fase de esporófito, que é a fase que produz esporos. E onde é que ficam esses esporos? Dentro dessas bolsinhas aqui, que são os soros. Ok? Quando liberados, então, aqueles soros, né, vão se abrir e liberar os esporos. Os esporos haploides, porque só tem a metade do DNA, tá, gente? Nos esporos. É como o nosso espermatozoide e os ovócitos das mulheres, né? Tem só a metade do DNA da mulher e a metade do DNA do homem. Aqui na samambaia, por exemplo, quando ela libera os esporos, cada esporozinho daquele só tem a metade do DNA. Por isso que a gente fala aqui que é uma célula haploide, ela só tem um conjunto de cromossomos. E esses esporos, gente, ó, vão germinar no solo,
formando um prótalo, o gametófito, vai formar um gametófito, que é aquela fase, né, gente, que forma gametas. Veja que aqui começou formando esporos, que é o esporófito, libera os esporos no ar, cai no solo, se germinar, formará o gametófito, também chamado de prótalo, o prótalo. Mas aqui a gente vai chamar de gametófito mesmo, que é um indivíduo N. Professor, por que ele é N, o gametófito? Porque ele surgiu, ó, de um esporo que também era N. Um esporo não junta com outro esporo, senão formaria um indivíduo 2N. Não, um esporo, que a gente já sabe que é o que? N, quando germinar no solo, vai formar um indivíduo N, haploide, que é o gametófito, que nas samambaias ele tem uma forma que lembra um coração, não um coração, né, como formato normal, mas aquele coraçãozinho, né, gente, clássico, simbólico. Esse cara aqui, ó. Então aqui é a samambaia adulta, gente, ó. Aqui é aqueles soros, né, os pontinhos. Ele está aproximando aqui para vocês verem. Está liberando esporos, né, N. Esses esporos vão dar origem ao que? A essa estrutura aqui em forma de coração, que é o gametófito. Gente, se esse cara aqui é o gametófito, ele vai produzir o que? Gametas. Esse cara aqui, ó, produz esporos, é o esporófito. Mas esse cara aqui produz gametas, é o gametófito, ok? Já adiantando para vocês, ó, aqui vão se formar gametas, né, como se fosse espermatozoide e óvulo. Gente, isso aqui a gente chama de anterozoide e osfera. Veja que esse gametófito aqui, ó, ele é hermafrodita. Veja que ele tem os dois gametas, o masculino e o feminino, no mesmo indivíduo aqui, ó. Aí vai haver o que, gente? Aqui dentro, normalmente fica nesse formato que vocês estão vendo aqui, ó, deitado. Aqui mostrou em pé, né? Mas geralmente deitadinho, aqui abaixo. Se acumula um pouquinho de água, normalmente aqui, tá, gente? Como se fosse uma pocinha d'água. E é aqui que os gametas vão nadando. Os anterozoides e osferas. Produzido por quem? Pelo gametófito. E dessa fusão, dessa união do gametófito, né, aí dos gametas anterozoide e osfera, dessa fusão, vai formar o quê? Um jovem esporófito aqui, ó, ele já nascendo aqui, ó. Que futuramente vai dar origem ao quê? A uma samambaia adulta aqui, ó. Que quando tiver adulta, né, que é o esporófito, libera esporos, os esporos caem no solo, formam o gametófito, que liberam gametas para formar um novo esporófito, que quando crescer vai liberar esporos, e fica nessa alternância de gerações. Ok, gente? Aqui, ó, na maioria das pteridófitas, o gametófito ele é monóico. Gente, quando vocês ouvirem falar monóico, seria como hermafrodita, né? Tem os dois sexos no mesmo indivíduo. O gametófito ele é monóico, ele tem uma região chamada anterídeo, certo? E arquegônio. Não se preocupe com esses nomes aqui não, tá, gente? Nas questões mais atuais, mais cara do Enem, não vamos adentrar em muitos detalhes aqui terminológicos, tá, ok? Mas o anterídeo aqui tem relação com a produção dos anterozoides, que é o gameta masculino da planta aqui, e o arquegônio seria aqui relacionado à liberação da osfera, que é o gameta feminino. Mas o que eu quero que vocês percebam é que o gameta masculino e o gameta feminino estão sendo formados no mesmo indivíduo, no mesmo gametófito, na mesma planta. E nesse caso essa planta ela é monóica, ela é hermafrodita, digamos assim. Ó, quando maduros, os anterozoides, né, gente, que é o gameta masculino, vão sair dos anterídeos, né, que seria onde ele foi feito, e nadam em direção do arquegônio em busca da osfera. Eu quero que vocês percebam isso. O anterozoide vai em busca da osfera. Assim como nos animais, né, o espermatozoide vai em busca do ovócito, do óvulo. Aqui o anterozoide vai em busca da osfera. E isso ocorre naquela estrutura lá em forma de coração que vocês viram, que é um gametófito. Aqui, ó, é aqui que está rolando essa natação. Por isso que é uma planta que também depende de água para reproduzir, né? Os gametas ele não podem sair se rastejando pela terra, né, atrás de outra planta. Esses gametas eles vão se encontrando aqui mesmo, nesse mesmo gametófito
Como vocês podem ver na imagem seguinte, logo esse gametófito é dele que vai partir o esporófito, que é esse cara aqui. E veja que depois ele some. Vai ficar só o esporófito. Cadê o gametófito? Aquele cara do formato do coração, ó, sumiu. Por isso que vocês normalmente vê na samambaia que faz essa daqui, ó, da imagem, essa chamada esporófito, que produz esporos. Esse gametófito ele é passageiro. A fase duradoura aqui, ó, é do esporófito. A fase do gametófito é passageira. Ela produz gametas para surgir o esporófito jovem aqui, ó. Depois ele desaparece. Esse gametófito aqui, ele vai se degenerar, desaparecer. Olha lá, com a fusão dos gametas, né, gente, do anterozóide, da oosfera, forma-se o zigoto, né, que é o embriãozinho, né, gente? Imagina a primeira célula. Inclusive, a primeira célula que nós somos foi um zigoto, da união de outras duas células, né, do nosso pai e da nossa mãe. Aqui é a mesma coisa, da fusão dos gametas, né, do masculino e feminino, surge o zigoto, que é diploide, claro, 2N, que é a fusão de dois gametas. Aí nesse, né, esse momento aqui, ó, o gametófito, que é aquele cara lá do formato do coração, né, começa a se degenerar. Veja, já que os gametas já se encontraram, o gametófito ele vai desaparecer, ele vai degenerar-se. Enquanto o zigoto se desenvolve formando um novo esporófito, ou seja, uma nova samambaia. Ok? Vocês podem ver aqui mais uma vez na imagem. Tem várias outras formas de mostrar essa imagem, tá, gente? Tem livros diferentes, imagens diferentes, na internet tem várias outras. Tem esquemas no YouTube, né? Vídeos 3D mostrando isso. Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Aqui está o esporófito e aqui está o gametófito. Qual a fase que dura mais? O esporófito. Qual é a fase aqui que é passageira? Gametófito. E o esporófito ele é o quê? 2N, ó. Ele é diploide. E o gametófito é o quê? Haploide, ele é N. E como essa fase diploide é duradoura e essa fase aqui é passageira, a gente diz que esse ciclo de vida é o quê? Diplôntico aplôntico. Por que diplôntico primeiro aqui esse nome? Porque o esporófito é diploide. E como ele dura mais, ele é duradouro, a gente coloca o nome primeiro esporófito, né? Que seria aí o diplôntico. E aplôntico, que seria o indivíduo passageiro aqui, que é o indivíduo haploide, que é o gametófito. Ok? Portanto, o ciclo de vida da samambaia é caracterizado como sendo diplôntico aplôntico. Estão vendo aqui, gente? Se você voltar lá para a aula 1, né, a parte 1 lá do reino das plantas, nas briófitas, o ciclo é o quê? Aplôntico diplôntico, inverte os nomes. Porque lá nas briófitas o gametófito dura mais, o esporófito é passageiro. Aqui, na samambaia, por exemplo, a fase que dura mais é o diplôntico. Se vocês quiserem colocar aqui abaixo, né, quem estiver aí acompanhando com a apostila, o diplôntico seria o que? O esporófito. E o aplôntico seria o que? O gametófito. E lembre sempre, o esporófito, que é diplôntico, ele libera esporos, reprodução assexuada. Já o aplôntico aqui, né, o gametófito, ele libera gametas. Gametas, né, gente, eles trocam DNA, reprodução sexual. E aqui já estamos terminando. Eu trouxe aqui algumas tabelinhas muito boas para vocês, né, memorizarem melhor ainda esses assuntos. Só que essas tabelas, para vocês dominarem bem, é bom ter conhecimento também do assunto. Mas aqui é tudo que a gente já falou, gente. O gametófito ele é haploide, o esporófito é diploide, o gametófito ele se origina de quem? A partir de um esporo, né? Que dos esporos que caem no chão formam o gametófito. Já o esporófito ele se origina o quê? Do zigoto, né? Que é aquele encontro, quando dá aquele encontro dos gametas, vai formar um zigoto, que vai formar o esporófito. O gametófito, a reprodução é sexuada, como a gente já falou. No esporófito é assexuada. O gametófito, gente, ele é independente. O que quer dizer isso? Ó, apesar de pouco desenvolvido, é aquele cara lá do formato do coração, né?
ele é clorofilado, ou seja, ele tem clorofila. Então ele faz fotossíntese. Ele é capaz de produzir seu próprio alimento, o gametófito. E o esporófito? O esporófito também, né, gente? Ele é independente, porque o esporófito, né, aquela samambaia já adulta, ela não tem aquelas folhas que também vão fazer fotossíntese, tá? O gametófito é passageiro, né, o temporário, ou seja, depois que ele forma lá o zigoto, né, ele desaparece. E o esporófito, ele é duradouro, é aquele lá com as folhas, né, aquele que o pessoal, tem gente que pendura, né, na casa, no chão, né, no jarro, no vaso. Esse seria a fase duradoura, que é o esporófito, ok? Importante tabela aqui sobre as pteridófitas. Essa outra tabela eu trago coisas que as briófitas e as pteridófitas, né, características que elas têm em comum, que é comum, que tem nos dois grupos de plantas. Ambos esses grupos aqui, eles possuem o que? Eles gostam de solos úmidos e ensombreados. Essas duas plantas aqui, elas são chamadas criptógamas. O que é isso? Possuem órgãos de reprodução relativamente pouco desenvolvidos. Criptógamas vem dessa ideia, gente, de que os órgãos reprodutivos são pouco desenvolvidos, não são tão vistos. Aí você pode dizer que tem alguma planta, só me diga uma planta aí que o órgão dela, né, o órgão sexual reprodutor, é tão visível. Planta que tem flor. Gente, uma planta que tem flor, veja, a flor é o órgão sexual da planta, para quem não sabe. E veja, é um órgão bem desenvolvido, bem visível. Então, uma planta que tem flor, por exemplo, ela não pode ser uma criptógama, ou seja, um grupo de planta com órgãos pouco desenvolvidos. Quem está dentro desse grupo de plantas com órgãos reprodutores pouco desenvolvidos? Briófita e pteridófita. Ok, gente? Planta com flor não se encaixa nesses grupos. A gente vai falar delas mais para frente. São plantas mais evoluídas. Olha, ambas, briófitas e pteridófitas, não tem flor, nem semente, nem fruto. Isso vocês só vão ver em plantas mais para frente. Ambas dependem da água para reproduzir e ambas reproduzem por alternância de geração, né, gente? Ou metagênese, que é aquela fase de alternância. Uma fase sexuada, né, esporófito, uma fase sexuada, gametófito, e uma fase assexuada, esporófito. E fica nessa, gametófito, esporófito, gametófito, esporófito. Alternância de gerações, tá? Então, uma tabela bem bacana aqui para estar fazendo um paralelo, né, uma comparação de características em comum entre estes dois grupos, ok? E aqui uma última tabela para terminarmos a aula de hoje, uma tabela agora com diferenças entre as briófitas e as pteridófitas. Então, as briófitas, elas são o que, gente? Avasculares, isto é, não tem vasos condutores de seiva. Nas pteridófitas, elas são vasculares, ou seja, tem vasos condutores de seiva, que alguns livros podem chamar também traqueófitas. São as plantas que têm vasos, certo, gente? Mas normalmente tem o nome vasculares. Nas briófitas, o gametófito é a fase o que, gente? Mais desenvolvida e duradoura. Na pteridófita, o gametófito é a fase menos complexa e passageira, né? Que é aquele coração lá, passageiro. Já nas briófitas, o esporófito é que é menos complexo e passageiro. Nas pteridófitas, não. Nas pteridófitas, o esporófito, né, é a geração mais desenvolvida, né, a mais duradoura, que é aquela samambaia já adulta. Tá ok, gente? Então vamos parar por hoje, tá? Na próxima aula iremos entrar num novo grupo de plantas que são as gimnospermas. Já vimos as briófitas e as pteridófitas. Numa terceira aula sobre plantas falaremos das gimnospermas. Ok? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.